Tiago Bezerra da Silva, conhecido como Tiago Cabroeira. Nascido nos anos 80, hoje com 4.1. Estamos aqui no centro da cidade de Areis, a terrinha do Cabroeira. Praça Getúlio Vargas. Os antigos a chamam, essa parte da cidade, chamam de o quadro da rua. E as memórias que a gente vem aqui nessa parte da cidade que vem, né? No fim de tarde, eram nessa parte dos canteiros, né? E rodeiam a praça, as duas praças que tem aqui no centro, né? Eram os pés de jambo e os pés de castanhola que tinham aqui nessa parte. E nesses pés de árvore, né, ficavam as andorinhas, né? A gente morava aqui no centro, o famoso quadro da rua, né? E por esse horário, 5 e meia, já começavam os voos rasantes, né, das andorinhas. Tanto de um lado como do outro lado da praça eram rodeados pelos pés de jambos e os pés de castanhola, né? Lá do outro lado da praça, né? Aqui é o fundo da Igreja Matriz, Praça Cívica e a Praça Getúlio Vargas. E ao lado tem os canteiros, né? Onde ainda tem alguns pés de jambos, né? Já ficaram alguns, mas eu morava ali próximo ao barraco de Seu Antônio, né? E na época era o barraco de Seu Maré Mansa. Vendia suco, pastel, bala, confeito, pipoca. E a gente morava ali, bem perto da Câmara Municipal. E da janela a gente via o espetáculo das andorinhas, né? Por volta das 4h30, 5 horas, era maravilhoso. Assim como na nossa época, né, a Praça Cívica, né, era o palco da brincadeira da criançada. A gente olha ali e vê a turminha brincando, e assim também era na nossa época, né? Ali a gente viajava na imaginação, fazia de conta que a Praça Cívica era um navio e que as ruas ao redor eram o mar. Aí a gente saía fingindo que estava nadando, jogava futebol, brincava de guerreou, a famosa bandeirinha. Tinha corrida de tampa, a gente pegava as tampinhas, né, de garrafa lá no barraco de Seu Zé Mulato. E aí fazia uma folha para pesar a tampinha, e nos canteiros da Praça Cívica a gente brincava de corrida de tampa. Pegava assim o dedo, ó, e dava um peteleco na tampa e ia fazendo. Várias crianças brincavam, né? Tinha uma brincadeira também chamada cuscuz. Fazia um montezinho de areia, colocava um palito de picolé no meio e ia tirando aquela areia. Quem derrubasse o palito, era chicote nas costas. Aqui nessa parte onde tem ali a estátua do Leônidas de Paula, no meu tempo, na minha época, era lá na Praça Cívica, né? Mas o pessoal mais antigo fala que ela sempre foi nesse canto aí. Colocaram na Praça Cívica e depois retornou para cá. E nesse canteirozinho que tem aí, rodeando a estátua de Leônidas de Paula, lembro-me bem que era um aquário e tinha algumas tartarugas, tanto desse lado como no outro que tem lá por trás do coreto, né? Lá onde está a árvore lá, tinha um relógio grandão e também era um aquário com algumas tartarugas dentro desse aquário. Estava dizendo a vocês, aqui na praça, uma correção, a praça é Leônidas de Paula, né? O nome da rua em si que é Getúlio Vargas. E ali atrás a gente tem o coreto. Na época eu lembro que tinha umas bocas de ferro, as difusoras, e ficava tocando a musiquinha, né, ali no coreto. Lá dentro daquela parte, lá tem uma portinha, lá dentro tinha os equipamentos de som que levavam as músicas até as difusoras, né? Vamos dizer que era a rádio da época, né? Daqui da janela da casa de Raimundo de Tita, pai de Maria José e avô de Tiago Cabroeira, a gente tinha uma visão privilegiada do centro da cidade, né, do famoso quadro da rua. De frente está o barraco de Seu Antônio, e na época, né, era o barraco de Seu Maré Mansa. E o outro, na minha época, era o barraco de Denilson de Gilvão. Aqui do barraco hoje de Seu Antônio do Confeito, e onde é lá o barraco era de Denilson de Gilvão, né? Aqui a gente tinha a vista, né, da rodoviária.
Eu não me lembro de ter visto parar ônibus na rodoviária. Do outro lado a gente tinha o seu Chico do barraco e o barraco de seu Zé Mulato. E lá ao fundo a gente tinha, onde hoje é a farmácia, tinha a farmácia de Silva. A gente chamava Silva da Loja. Pro lado direito da farmácia a gente tem a prefeitura. A prefeitura daqui, e por trás da cigarreira aqui a gente tem a Câmara dos Vereadores. Tínhamos também uma visão privilegiada do mercado público aqui da nossa cidade. Um certo dia eu estava na janela olhando o movimento da rua e vi aquele furdunço, aquele auê na lateral do mercado. Quando corri para ver, era a fossa do mercado que tinha cedido. E um senhorzinho da época, chamado seu Batistinha, tinha caído dentro da fossa do mercado. E aí, essas são minhas memórias da época de pré-adolescente, criança, aqui no centro da cidade de Areias, no famoso quadro da rua. E aí, você daqui da minha cidade, qual a sua memória daí da sua rua, da parte da cidade onde você morava? Cola com a gente, me chama no direct e a gente vai até você aí para gravar a sua memória e deixar aqui registrada nas nossas redes sociais.